nossa aula de História. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos colocar em dia as nossas datas históricas, as nossas datas comemorativas. Nós vimos agora em junho a data do aniversário de Corderópolis, foi a última data histórica que nós vimos, né? Mas, por causa da paralisação das aulas, ficaram algumas datas para trás e nós vamos estudar. Nós paramos no dia 19 de abril, o dia do índio. Então, dando continuidade, logo depois do dia 19, vem um feriado que é o dia 21 de abril, dia de Tiradentes, que é uma data importante. Tiradentes foi um personagem importante da nossa história, muito importante sobre a independência do Brasil. Joaquim José da Silva Xavier. Esse é o nome desse personagem tão importante na história do Brasil. Ele era um militar, mas de vez em quando ele tirava os dentes, né? Porque naquela época não existia ainda dentistas formados. Então ele recebeu esse apelido de Tiradentes, porque ele aliviava as dores de dentes, extraindo os dentes das pessoas. Joaquim José da Silva Xavier, como eu já disse para vocês, ele era um militar e ele tinha muitos outros companheiros que já não estavam mais se agradando com o domínio dos portugueses sobre o Brasil. Nesta época, o Brasil era colônia de Portugal. O que é ser uma colônia? Portugal, eles vieram aqui, descobriram o Brasil. Depois vocês vão ver um vídeo sobre o descobrimento que vai ser esclarecedor, que já está pronto, eu vou colocar para vocês verem. E Portugal retirava todas as nossas riquezas e levava para lá, para o país deles. E tudo que os brasileiros produziam aqui tinham que pagar altos impostos. Joaquim José da Silva Xavier, ele era de Minas Gerais. E em Minas Gerais era onde estava o centro das riquezas. Por quê? Porque descobriram o ouro. Então eles estavam explorando o ouro. E pensa que esse ouro ficava aqui? Nada. A maior parte ia para Portugal. E Portugal cada vez mais aumentava os impostos. E os brasileiros, aqui já nascidos, que aqui tinham seus negócios, começaram a se revoltar com essa exploração dos portugueses. E eles se reuniam e falavam o que eles poderiam fazer, faziam reuniões políticas contra o governo de Portugal, porque eles queriam a independência do Brasil. Esse movimento lá em Minas Gerais chamou-se Inconfidência Mineira, porque esses homens, eles juntos, eles clamavam por independência. Só que o governo português descobriu e resolveu prendê-lo e enforcá-lo em praça pública e o seu corpo foi cortado em pedaços. E aí, o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, ele se tornou o mártir da independência. Porque aquilo que eles fizeram com o Tiradentes, em vez de todo mundo ficar com medo e nunca mais falar do governo ou querer a independência, acirrou ainda mais os ânimos para a independência do Brasil. Então o que aconteceu? A partir daí, novos movimentos populares aconteceram até que a independência foi proclamada no dia 7 de setembro. Então, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi um dos precursores, né? Foi aquele que, através do sacrifício dele, da morte dele, mais pessoas se juntaram ao movimento em prol da independência do Brasil. Então, nossas palmas para Tiradentes, o nosso mártir da independência do Brasil. E depois uma outra data é sobre o dia 22 de abril,
o descobrimento do Brasil, que eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem direitinho como que aconteceu o descobrimento no dia 22 de abril. E aí vocês vão ficar craques nessa matéria. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e aprendam bastante para as aulas de história, porque como vocês já aprenderam, eu já falei para vocês, a história de um povo revela toda a sua luta, aquilo que o povo é e aquilo que pode vir a ser, tá bom? Então, espero que vocês aprendam.